Quem me segue no Instagram já sabe que eu gosto bastante de ler, que é um dos meus hobbies favoritos. Inclusive, se você não me segue no Instagram, links estarão aqui na descrição. Vai lá me seguir, é @io.bittencourt. E eu queria usar esse espaço aqui para poder falar de algumas leituras que eu venho fazendo, porque eu não quero ficar vindo aqui só pra ficar falando de doença, não, gente. Eu sei que vocês chegaram aqui por causa disso, mas eu não vou ficar falando só de doença, não. Vou usar esse espaço aqui pra falar do que eu quiser, em tom de ameaça. Uma das releituras que eu fiz esse ano é desse livro aqui, que se chama Reinventando Denise. Esse livro foi escrito e ilustrado pelo Aureliano, que é um artista lá do Rio Grande do Norte. Ele foi uma das grandes inspirações pra mim, na época que eu estava começando a ilustrar e eu queria ser a Laerte. E aí eu encontrei o trabalho dele e falei, meu Deus, é isso aí que eu quero fazer. Mas eu não vou ficar tietando o Aureliano não, porque ele já sabe qual é o trabalho dele. Beijo, Aure. De qualquer forma, eu li esse livro pela primeira vez lá em 2023, que foi quando ele foi lançado. Eu comprei esse livro na pré-venda. Eu já acompanhava o Aureliano nas redes sociais. Na época eu evitei ver os materiais promocionais desse livro, eu não li sinopse. O livro chegou na minha casa, eu não sabia nada sobre ele, além da capa e o nome do livro. E foi uma experiência maravilhosa ler o livro desse jeito, sem saber nada sobre nada, onde eu tava entrando. Foi, assim, cada mergulho foi um flash. Foi ótimo, foi maravilhoso. Só que eu não posso vir aqui e só falar isso, né? Eu tenho que contar um pouco da história do livro pra poder te convencer a ler ele também. Isso aqui não é uma publicidade, tá? Eu adoro o trabalho do Aureliano de graça. De graça. Em breve eu voltarei aqui pra recomendar outros trabalhos dele. Mas sobre o que é esse livro aqui? Pausa pra thumbnail. Esse livro aqui vai contar a história de 3 amigos. O Lúcio, a Bianca e a Denise. Meu Deus, que unha horrorosa. São 3 amigos que vivem no Rio Grande do Norte, uma coisa meio Três Mosqueteiros, que viveram várias aventuras, etc. Até que a Denise, que é a nossa personagem principal, ela vai embora. Ela arruma as coisas dela, vai embora, abandona todo mundo. E ela retorna 5 anos depois pra cerimônia de casamento da Bianca. A Bianca vai se casar, essa personagem aqui. Ela vai se casar. E a Denise, ela reaparece nessa cerimônia. E aí eu não quero dar maiores detalhes da história, porque aí eu acho que entrega muito ouro. Acho que se você for ler só sabendo disso, é um trio de amigos, aí uma amiga ela vai embora, fica sumida por 5 anos e ela reaparece no mesmo casamento. É uma grande novela, é uma sensação assim de estar assistindo uma fofoca. Tem uma review do Paulo Moreira aqui no verso do livro, que é uma história tão gostosa de ler, a sensação é que estão lhe contando uma fofoca bem boa, um babado forte sobre Denise, uma conhecida nossa que com certeza já lhe enrolou algum dia. E eu acho que total é isso, é uma sensação de estar lendo uma fofoca. O drama é muito bem construído entre os personagens. A Denise é uma personagem assim, não tem palavras pra descrever, porque ela é insuportável, é uma personagem muito chata. Quando eu li esse livro lá em 2023, eu fiquei indignada, porque ela é muito chata, ao mesmo tempo que ela é magnética, ela é irreverente, ela tem um charme em torno da personagem, ela é desnecessária muitas vezes, ela é meio sem noção, ela fala coisas que ela definitivamente não deveria estar falando. Só que o Aureliano escreve tão bem o conflito que existe entre esses 3 personagens, e ele balanceia tão bem as personalidades dele, de modo que os personagens parecem reais, parecem pessoas que a gente conhece, parece um círculo de amizades muito real. Por mais que a Denise em si seja uma personagem assim completamente fora da casinha, a gente conhece alguma Denise, com toda certeza. E no meu caso, lá em 2023, eu tava lendo esse livro e eu tava achando a Denise insuportável, muito chata. Às vezes eu me pegava me perguntando assim, nossa, mas ninguém vai falar nada pra essa menina? Ela vai ficar nessa meteção de louco assim, e ninguém vai fazer nada, ninguém vai falar nada. Aí uns 2 parágrafos depois, o Lúcio, que é um personagem maravilhoso também, ele ia lá e dava uma cortada nela com a língua bem afiada. Então é muito bem balanceado entre os personagens, é um drama muito gostoso de ler, ao mesmo tempo que a história é bem leve, ela é meio alto astral, só que de um jeito meio cínico. E o Aureliano, ele tem uma coisa com casamentos, né, amigo? Você tem alguma coisa com um vestido de noiva. A primeira cena, assim, do livro, o primeiro momento do livro, né, a abertura com o retorno da Denise nesse casamento, é fantástico. Fantástico. O início do livro, ele é incrível. Eu me peguei detestando a Denise nessa primeira parte do livro, até que eu me dei conta de que eu era a Denise. Eu estava me enxergando na personagem e estava incomodada com isso. Na época eu era muito parecida com ela. E aí chegou numa parte do livro, eu continuei lendo, eu li esse livro em um dia na época, tá? Porque ele é bem facinho de ler, ele não é tão denso. Tem outro livro do Aureliano, que é o Madame Xanadu, que ele é mais pesado, eu não consegui ler ele todo em um dia não. Eu tô procurando uma ilustração aqui, tá, gente? Por isso que eu tô olhando pra baixo. Achei. Eu li o livro, aí eu tava detestando a Denise, achando ela insuportável. Aí me dei conta de que eu era a Denise, aí eu fiquei chocada, fiquei passada, fiquei com um pouco de vergonha, mas continuei lendo até que eu cheguei nessa ilustração aqui. É a Denise se olhando no espelho.
Um dia, Denise se olhou no espelho, percebeu que era Denise e ficou horrorizada. Quando eu cheguei nessa parte do livro aqui, eu levantei as mãos pro céu e falei assim, pode me puxar, me leva. Me leva, acabou aqui. Acabou. Então assim, esse livro ele tem altos contornos, tem drama, tem fofoca, uma coisa meio novela, depois fica meio psicodélico em algumas partes. O Ariane é um autor incrível, ele escreve muito bem, o ritmo é muito gostoso. Eu acho que eu gostaria que esse livro fosse um pouco maior. Ele não é tão curto assim. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Não, ele é curto sim. Ele tem só 195 páginas. Eu acho que ele deveria ter sido um pouquinho maior pra desenvolver melhor alguns dramas. Tem um drama do Lúcio com outro personagem, que eu não vou dar muitos detalhes, senão estraga a história, mas que eu gostaria de ter visto mais. O próprio desenrolar do que aconteceu com a Denise enquanto ela tava fora, eu queria ter visto um pouco mais. Sinto que ficou bem enxutinha, assim, a história. Mas isso não é um demérito, não. É só uma observação que eu faço no sentido de que eu gostaria de ler mais sobre esses personagens porque eles parecem muito reais. Dá pra praticamente ler ouvindo o sotaque dos personagens, né, que são do Rio Grande do Norte. Então eu cheguei aí atrás dos lugares que o Áureo descreve no livro pra poder ter uma imersão maior, e é tão legal ler histórias que não estão nesse eixo Rio-São Paulo. Enfim, eu achei esse livro maravilhoso, as ilustrações são muito bonitas, o projeto gráfico desse livro é incrível, ele é todo amarelão, tem várias ilustrações. O sumário desse livro... Deixa eu pegar o sumário desse livro. Olha o sumário desse livro, gente. O sumário desse livro, ele é um feed do Instagram. Tem várias reflexões sobre redes sociais aqui, sobre como as relações interpessoais continuam existindo pra fora dessa mentira que a gente conta pras pessoas no Instagram, que é algo que tem muito a ver com o motivo pelo qual a Denise meteu o pé. Só leiam esse livro, simplesmente leiam esse livro, ele é incrível, ele é maravilhoso. Ele é bem levinho, ele não é algo que vai revolucionar a sua vida e toda a história da literatura e que merece um jabuti, que é o que eu sinto sobre o outro livro do Aureliano, que, meu Deus do céu. Mas esse livro, ele é muito bom, ele é muito gostoso de ler. Nessa releitura que eu falei que eu fiz no começo desse ano, inclusive achei um marca-página aqui. Acabei de achar. Marca-página que eu ganhei na época que eu comprei o livro na pré-venda. A minha surpresa na minha releitura desse ano é que eu li o livro de novo e dessa vez eu não me identifiquei nem um pouco com a Denise. A Io lá de 2023, ela parecia muito com a Denise. Muito. A Io de hoje em dia definitivamente é a Bianca. Nossa senhora, definitivamente sou a Bianca. Tem um momento do livro entre a Bianca e a Denise na praia. Meu Deus do céu, é eu todinha. O início desse livro, né, o que a Bianca tá passando no começo desse livro, sou eu todinha. Eu virei a Bianca. Eu não sou mais a Denise, não. A gente cresce, né? A gente aprende certas coisas. Então, é isso. A minha recomendação é essa. É a primeira vez que eu tô vindo aqui pra falar de livro, mas eu farei isso outras vezes. Se vocês têm recomendações de leituras pra mim, podem me deixar aqui nos comentários. Eu adoro anotar as sugestões, ir atrás das sugestões. Eu estou tentando ler mais autores nacionais esse ano, então, se quiserem me indicar algo nesse sentido, eu também gosto de ler quadrinhos. Podem me indicar quadrinhos, eu adoro ler quadrinhos. Gente, esse livro é muito lindo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Todo dia a gente morre pra acordar em outro lugar. Ai, Deus. Esse livro é maravilhoso. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Tchau!